Gisele queria conhecer o Deus de amor. Eu passei a acreditar que o Deus da Bíblia era um Deus ruim e que eu deveria buscar o meu próprio caminho de encontrar esse Deus. E teve um encontro especial. De repente eu ouvi uma voz, assim, como que um trovão, mas uma voz de amor, difícil de explicar, que disse: o seu mestre é Jesus Cristo. Que transformou completamente o lar. Eu esperei 39 anos para ouvir do meu pai que ele me amava. O Identidade está começando. Olá, tudo bem com você? Já estou aqui para passar esse tempo contigo no Identidade, um programa que a gente prepara com muito carinho para trazer histórias que possam abençoar a sua vida e te trazer esperança. A gente está aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite, e você sabe que pode ter esse conteúdo do bem. Aproveite, viu, esse momento conosco sempre. E olha, quero te oferecer aqui um conteúdo hoje impresso, presente, que fala sobre família e que vai te ajudar a prevenir e resolver conflitos aí dentro do seu lar. É a revista Entre Família. A gente sabe da importância de cuidar dos relacionamentos e o principal é o relacionamento, de repente, com nossos pais, o cônjuge, nossos filhos. Por isso que a revista Entre Família traz aqui, olha, 15 temas que vão desde a comunicação até falando sobre as nossas emoções. Fala também sobre o adultério, o divórcio e o que a Bíblia e Deus nos orienta nesses casos, tá bom? Se você quer aprender mais sobre os relacionamentos, ajudar outras pessoas também, você pode ligar para a gente no horário comercial. Olha só o telefone, 12 21 27 3121. Então você vai colocar 0, a operadora aí da sua preferência, 12 21 27 3121. Você pode também pedir pelo WhatsApp, tá bom? O WhatsApp da Escola Bíblica. O telefone é 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Você não paga nada pela revista e nem pelo envio. E você vai estudar um conteúdo que vai te ajudar para toda a vida. É um presente dos Anjos da Esperança para você, tá bom? Minha conversa de hoje é com a Gisele Lima, uma mulher forte, com muita determinação e que buscava conhecer o Deus amigo e cheio de amor. Mas aí, algumas revoltas dentro dela fizeram com que ela se afastasse dele cada vez mais. Gisele tinha ressentimentos com os pais. Isso a destruía emocionalmente e afetava toda a vida. Ela tinha um conhecimento vago de Deus, fazendo com que enxergasse um Deus exigente e vingativo. Gisele passou por mais de 19 religiões espiritualistas, duvidava da Bíblia e colocou a própria vida em risco nessa busca de sentido e cura interior. Mas o amor de Deus a alcançou em situações em que ela parecia não mais acreditar que havia saída. Ela ouviu a voz de um anjo indicando o caminho e, para seguir um novo rumo, teve que enfrentar batalhas com o mal, até que encontrou a Cristo e teve uma vida nova e feliz de verdade. Eu vou estar aqui com a Gisele em 30 segundos e espero você aqui no Identidade. Já de volta aqui no Identidade, eu tô com a Gisele aqui comigo. Oi, Gisele, boa noite, tudo bem? Boa noite, Wagner. Graças a Deus, tudo bem, e você? Tudo jóia também. Gisele, olha, você tem uma história muito profunda, né? E hoje você tem um relacionamento muito transparente, muito verdadeiro com Deus, mas nem sempre foi assim. Vamos lá, assim, desde muito pequena até os 21 anos, você teve um conhecimento sobre Deus. Mas aí o Deus que foi apresentado para você era um Deus muito vingativo, um Deus muito exigente, um Deus implacável. E você tinha o desejo de conhecer um Deus diferente, um Deus de amor, um Deus que era amigo de Abraão. Como é que esse Deus foi apresentado para você de forma tão errada? E por que você tinha essa ideia de que existia um Deus de amor e você queria conhecer mais desse Deus de amor? Bom, desde criança eu sempre ansiei viver um amor verdadeiro, um amor assim, um amor de Deus. Isso sempre esteve no meu coração. Mas infelizmente eu vivi em um lar disfuncional e também o Deus que foi me apresentado, como você disse, né? Eu passei a acreditar que o Deus da Bíblia era um Deus ruim e que eu deveria buscar o meu próprio caminho de encontrar esse Deus, porque eu era desesperada para viver, servir esse Deus de amor, né? Eu acreditava, assim, que ele existia porque
era uma necessidade muito grande no meu coração. E então, aos 21 anos, eu comecei a percorrer o caminho sozinha para encontrar esse Deus. Eu fiz parte num total de 19 religiões. Eu fui um alvo fácil para o inimigo, Wagner, porque ao mesmo tempo que eu buscava o Deus do amor, eu era muito revoltada. Então essa revolta, né, fez com que o encontro com Deus demorasse. Então foram vários lugares pelos quais eu passei. Eu cheguei a andar pelos templos da Tailândia, quase me tornei monja de uma religião da Índia. E eu fazia tratamentos espirituais. Eu cheguei a ficar em um tratamento, pra você ter ideia, um total de mais de 60 horas dormindo e recebendo influências dos espíritos. Olha, Gisele, você começa o teu processo de volta para Deus, digamos assim, porque... Por que eu digo mais ou menos volta para Deus? Porque eu não sei se um dia você teve realmente uma ideia muito clara de Deus até então, né? Você não estava nesse mundo do espiritualismo aí, né? Por esse período de 17 anos, mas o Deus que você conhecia também era um Deus muito diferente do Deus apresentado na Bíblia, né? Que é realmente o que reflete quem é Deus pra gente. Agora, aí foi 2017, a sua conversão começou aos poucos e de uma forma bem diferente. Me conta como isso aconteceu. Eu fui fazer uma catarse em uma dessas terapias alternativas e nessa catarse, eu fui para um mato, amarrei um pneu numa árvore com um cacetete e ali eu gritava todas as minhas angústias, anseios. Eu comecei a falar com Deus, dizendo que Ele não existia, que a vida era uma mentira, o que havia de errado comigo por eu não conseguir encontrá-lo. Eu passei um tempo, né, comungando a ayahuasca, e um desses dias eu estava sob o efeito, né, lá no ritual, estava num parapeito, estava tranquilo. De repente eu comecei a passar mal, fiquei desidratada, fiquei tonta, desorientada e não sabia o movimento que eu fosse fazer, de repente eu cairia do parapeito, morreria. E o estranho é que, assim, no local havia muitos assistentes. E ninguém percebeu. E eu fui ficando aflita e consegui olhar para o lado, assim, rapidinho, e vi que a casa estava vazia, não tinha ninguém, não tinha música, não tinha nada. Eu pensei, então vegetal, ayahuasca, dessa vez o efeito foi, eu não vejo ninguém. Então, se eu não vejo ninguém, ninguém me vê. E aí eu comecei, o que eu vou fazer? Eu preciso de ajuda. E comecei a clamar todos os deuses, gurus, mestres, sábios, enfim, que eu já havia servido. Foram mais de 20, então eu clamava, esperava que viesse me ajudar, mas nada. E aí, de repente, eu senti um anjo ao meu lado. E ele levantou a minha cabeça em direção ao céu. Era como se dissesse, peça ajuda para Deus. Aí na hora eu falei, o Deus da Bíblia não. Eu jamais vou voltar a ser escrava desse Deus, jamais. Só que eu lembrei de Jesus Cristo, porque para mim, na época, eu não achava que Jesus Cristo era Deus, que ele era diferente. Inclusive, o inimigo usa muito a figura de Jesus Cristo para atrair as pessoas a ele. Então eu clamei, Jesus Cristo, me ajuda. E nisso, era mais ou menos umas 2h30 da manhã, e o céu ficou super claro. Eu fui assim meio que arremessada para trás, aí nessa hora 2 assistentes me pegaram, me colocaram no colchão, e eu fiquei pensando, o que aconteceu? Eu tive uma experiência com Jesus, Jesus Cristo veio aqui me visitar, porque sob o efeito dessa bebida, nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos. Eu consegui lembrar de mais de 20 nomes de Deus que eu servi, né? E aí, de repente eu ouvi uma voz, assim, como que um trovão, mas uma voz de amor, difícil explicar, que disse, o seu mestre é Jesus Cristo. E isso foi muito forte para mim. Aí eu disse, mas o que eu faço? Para onde eu vou? Me diga. E ele não disse nada, eu adormeci e eu passei a vida assim. Depois disso, na expectativa de Jesus Cristo me indicar o caminho a seguir. É muito interessante tudo isso. De repente alguém está acompanhando a gente em casa e pode ter um pensamento até um pouco incrédulo, né, Gisele, de falar assim, poxa, mas ela estava sob o efeito de uma droga.
Então, quem garante que realmente foi um anjo? Quem garante que Deus realmente falou com ela? Ou se isso foi fruto de uma imaginação, isso foi fruto do uso das drogas? Agora, o que faz a gente, de repente, acreditar que realmente, no meio de toda essa situação, Deus foi lá te salvar, é porque a prova é que Ele te indicou a Cristo, né? Te indicou a Cristo como teu único Salvador e disse que Ele era o seu mestre e quem podia te dar a salvação. E mesmo com você com pensamentos tão contrários à Bíblia, essa voz que você ouviu te levou para Deus. Porque, inclusive, depois disso, mesmo não querendo, você foi estudar mais a Bíblia e foi se aproximar mais da palavra de Deus, né? Isso em 2019 eu decidi romper com todas as religiões, entidades espiritualistas. Eu já estava assim com uma carga espiritual muito pesada pelos lugares que eu já tinha ido, estava até com depressão. E aí eu falei assim, olha, Deus do amor, eu sei que você existe, não sei por que você ainda não se manifestou para mim, mas eu parei com tudo, eu vou esperar você vir me alcançar. Eu quero me reconciliar com os meus pais. Nós tínhamos um relacionamento normal, mas dentro de mim, aquele ressentimento, né, pela experiência na família, enfim. E aí eu fiquei quieta, entreguei para Deus, certo? E nisso, como eu não lia nada, o que esse tempo que eu usaria para estudar, as muitas coisas que eu estudei, eu começava a lembrar das sabedorias que eu havia estudado pelos lugares que eu passei, e eu lembrei que nada, nenhuma sabedoria me surpreendia. Só que aí a cada sabedoria que eu lembrava, vinha um texto bíblico. Mas eu já li isso na Bíblia muitos anos atrás, só que eu não lembrava. E eu falei, mas tudo isso já estava na Bíblia. Será que eu saí da Bíblia para voltar para a Bíblia? Não é possível. E nessa época eu já era vegetariana, até mesmo com exigências lá do outro lado. E eu comecei a pesquisar na internet receitas, dicas de vida saudável. E os sites que eu mais gostava eram os sites adventistas. E eu fiquei bastante surpresa, né? Esse pessoal, esse povo é um pouco diferente. E eu também fazia muitos retiros espirituais, retiros de silêncio total. E eu sentia falta disso. E comecei a pesquisar como é que eu posso fazer um retiro em casa, enfim. E aí, uma matéria uma vez me chamou muita atenção, falando do sábado como um dia de retiro. Isso, assim, conquistou meu coração, porque eu esperava o mês inteiro para passar 3 dias em retiro. Então, fazer um retiro semanal poderia ser muito melhor. Mas eu pensei, não, eu só estou pensando. Essa história de voltar para a Bíblia ainda me é um pouco estranha, mas tudo bem, eu estou aberta. Entendi. Deixa eu fazer uma parada para o intervalo aqui, porque eu quero entender como é que todas essas coisas acabaram se concretizando de fato, né? Tua experiência de achar que a Igreja Adventista tinha uma mensagem diferente, o sábado já te encantando para ser um dia semanal, mais próximo com Deus, mas como tudo isso se sedimenta e é a grande resposta que você procurou por 17 anos. Então, intervalo rápido, a gente volta já com essa linda história de encontro real e profundo com Deus. De volta aqui o Identidade. Gisele, quando a gente foi para o intervalo, você estava me dizendo de coisas que começaram a despertar o teu interesse, né? A mensagem de saúde que a Igreja Adventista tem, a situação do sábado, que para você era um retiro espiritual semanal, né? Como é que essas coisas começaram a ficar um pouco mais concretas para você? Eu sei que em algum momento você acompanhou as pregações do pastor Kleber Gonçalves. Isso também fez uma tremenda diferença, né? Exatamente. Uma amiga me encaminhou uma série chamada Escolhas da Vida e ela disse, essa série foi feita para você, você precisa assistir. E eu senti uma diferença assim, no tom de voz dela, eu senti assim, Deus conduzindo. E quando eu assisti o 4º episódio, eu já entendi onde estava a minha vida e aí eu quis me reconciliar com Deus da Bíblia e me converti. Foi um momento assim muito forte mesmo. E então eu procurei o endereço da Igreja Adventista mais próxima da minha casa e no dia 12 de junho de 2019 fui pela primeira vez na Igreja Adventista
fui recebido pelo pastor Miguel Pinheiro. Lá ele me encaminhou para o pastor Charles Pitts e a esposa. Eu lembro que quando o pastor Charles foi conversar comigo, eu disse: pastor, é o seguinte, eu quero saber se essa igreja aqui vai me ajudar a ser amiga de Deus como Abraão foi, porque senão... E ele disse: claro, ajudará sim. E o culto já ia começar, e aí sentei ao lado da esposa dele. Ela virou, a irmã Lucilene, me disse: Gisele, que bom que você veio. Você é resposta de oração. Eu orei muito para que Deus enviasse uma pessoa com sede de Deus e com sede da palavra de Deus. Uau, aquilo ali me tocou, eu fiquei quietinha. Final do culto, eles me convidam para fazer uma visita na casa deles. Disseram que no dia seguinte teria um encontro de amigos e queriam me conhecer melhor. Eu aceitei, mas quando eu cheguei lá, era uma reunião de pequeno grupo. Se eles tivessem me dito, provavelmente eu não teria ido, porque eu ainda estava um pouquinho resistente, Wagner. Sim. E eu fiquei impressionada quando começou, as pessoas agradecendo, né, e fazendo pedidos de oração. Me tocou bastante, eu pensei, eu quero fazer parte de uma comunidade assim. Mas ainda um pouco resistente, e o pastor Charles no final me disse: Gisele, você deve ter muitas dúvidas acerca da Bíblia, nós estamos à disposição para esclarecê-las. Amanhã nós temos disponibilidade. Tudo bem. E mal eu sabia que eu já ia começar um estudo bíblico. E eu já estava preparada em um dia de estudo, quando ele estava falando da Bíblia, sobre a Bíblia, e as lágrimas escorriam no rosto dele. E eu olhei e falei assim: mas esse choro, ele está tendo uma experiência com Deus, o Espírito Santo está nele, eu sinto. Eu quero isso para mim, é isso que eu quero, é isso que eu busco. E esse foi o ponto de virada para mim, sabe? Ver ao meu lado, assim, uma pessoa tendo uma experiência com Deus. Excelente. Você disse para mim aqui, né, Gisele, que você tinha muito ódio dentro de você, muita raiva. E essa tua busca também pela espiritualidade era também uma forma de achar perdão para os seus pais. Não era isso? Exatamente. Como é que essa nova experiência, a 20ª experiência religiosa, né, que você viveu e última, que é a que você vive até hoje, te ajudou a, inclusive, encontrar esse perdão e se reconciliar com seus pais? Algo que foi muito importante foi quando eu fui ler o livro Caminho a Cristo. Foi um livro que me tocou assim profundamente, que abriu meu coração de uma forma única. E para você ter ideia, a minha mudança foi tão grande que a minha mãe, que intercedeu por mim tanto, que sofreu tanto, ela ficou tão surpresa que quis conhecer esse caminho. E ela se converteu, hoje ela é adventista também. E eu fico muito feliz por Deus ter me encaminhado à igreja adventista do 7º dia. Por quê? Bom, eu conheci muitos lugares, 19, 20 é o número das que eu fiz parte, eu conheci outras. Eu achei uma igreja muito estruturada, muito organizada, e é uma igreja que não te deixa dependente do homem, não te deixa dependente do pastor. Tem muito material que nos ajuda a ter comunhão com Deus. É uma religião que se preocupa muito com a família, com a saúde, com a qualidade de vida. É algo realmente ímpar. Eu fiquei muito, muito surpresa e muito grata a Deus. E o que aconteceu com todo aquele sentimento que você tinha, que tinha que amarrar um pneu numa árvore e meter um pau naquele pneu e xingar e chamar os deuses que você servia? Para onde foi todo aquele sentimento, Gisele? Então, bom, Jesus Cristo me libertou disso tudo. A reconciliação com a minha mãe foi acontecendo à medida que nós nos aproximamos depois da minha conversão. E o meu pai, em uma ocasião, ele conversou comigo, ele pediu perdão por tudo aquilo que não deu certo entre nós e disse que me amava. Mas isso, eu tinha 39 anos de idade, eu esperei 39 anos para ouvir do meu pai que ele me amava. Foi muito marcante, foi um momento assim, único, que realmente só Deus poderia proporcionar. Olha, Wagner, eu aprendi que muitas vezes, por esses caminhos que eu andei durante 38 anos, eu acreditava que já teria perdoado os meus pais, sabe? Mas não, era algo superficial, era algo emocional. Perdão de verdade somente aos pés do Deus verdadeiro. E eu estou muito feliz por ter encontrado Deus.
Eu sinto que aquele sonho de criança, de que você fosse amiga de Deus e Deus seu amigo, assim como Abraão e Deus tinham esse relacionamento, isso acabou se concretizando na tua vida, né, Gisele? Sim, cada dia eu tenho vivido mais isso. E Jesus Cristo, Deus ser amigo, não é somente de Abraão, né? Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele disse que ele não quer que nós sejamos apenas servos, mas que sejamos amigos. Então, é um convite de Cristo para todas as pessoas. E é uma experiência realmente singular que transforma as nossas vidas. Inclusive, hoje você mantém um ministério de muita intercessão, né? Orando pelas pessoas. Me conta um pouquinho disso que você desenvolve hoje. Sim, bom, como eu sou fruto de intercessão, de muita intercessão, para você ter uma ideia, quando eu cheguei na igreja adventista, imagina, né? Uma pessoa, eu não cheguei a mencionar, vou mencionar brevemente, que sem saber eu fui consagrada ao inimigo, né? E por uma questão lá interna, eu tinha status de mãe de santo, mesmo sem querer. Então, imagina como eu cheguei na igreja. E eu fui muito acolhida pela igreja, e mais de 20 pessoas estavam intercedendo por mim. Amém. Porque, assim, eu passei por muitas retaliações. Inclusive, pessoas que intercediam por mim passaram por retaliações. Mas o amor que Deus coloca no coração das pessoas para nos ajudar. Então, diante disso, Deus me passou um ministério de intercessão e que tem sido, assim, um grande sustento da minha vida espiritual, sabe? De orar por pessoas próximas, por pessoas que nem sabem que eu estou orando por elas. Não apenas oração, intercessão mesmo, sabe? De madrugada, de jejum, né? Tal como na Bíblia. E tem sido um ministério muito interessante, muito profundo. Temos feito vigílias nas casas de alguns irmãos e nós temos tido resultados, assim, maravilhosos, né? E eu tenho muitas histórias para contar, porque foram 38 anos, né, de experiência lá do outro lado com o inimigo. E as pessoas geralmente procuram, né, querem saber, e aí nós temos muitas coisas para compartilhar, e mais ainda do amor de Cristo na minha vida, né? Eu sou assim, a minha vida é uma prova do alcance do amor de Deus, das transformações e até dos milagres que Deus faz quando a gente decide por Cristo, né? Amém. Porque, na verdade, eu tinha vendido a minha alma, e Cristo já tinha comprado a minha alma quando ele morreu por mim. Mas bastava eu apenas aceitá-lo na minha vida, né, para que isso se tornasse real. Você tem um texto, Gisele, que te acompanha durante toda a tua vida, um texto de Jó. Vamos terminar essa conversa você me dizendo que versículo é esse e por que ele é tão especial na tua vida. É muito especial. Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus é muito maravilhoso. Eu agradeço muito o amor de Deus. Eu achava que eu jamais encontraria esse amor. Deus me alcançou, me colocou num lugar onde fui muito bem recebida. E eu conheço muitas pessoas de Deus. E nós convivemos assim de uma forma maravilhosa, né, no sentido de buscar mais Deus, de nos fortalecer na fé. Agradeço todas as pessoas que foram tocadas por Deus e que disseram sim a Deus para me ajudar. Agradeço muito a Igreja Adventista, a TV Novo Tempo, que nesses 38 anos de vez em quando eu assistia e me chamava a atenção, mas eu naquela revolta, naquela resistência. Mas graças a Deus eu tive tempo, né, de ser salva da pena do pecado. Graças Amém. a Deus. Que linda história e que transformação de vida que a gente ouviu hoje, viu, Gisele? Muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua caminhada cristã, das pessoas que são próximas a você e que realmente o inimigo não tenha poder mais na tua vida e só Deus te leve para cada vez mais perto dele. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado para todos nós. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Um feliz sábado para você e a gente se encontra na segunda-feira às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.